Agora, na terceira reportagem da série Espaço Aéreo Brasileiro, você vai ver como são feitas as investigações dos acidentes. É a primeira vez que uma equipe de televisão mostra como é realizada a análise das caixas pretas. A reportagem é de Carla Lucena e Anari Amaral. O painel dizia assim, a aeronave no pátio, porque o voo chegaria às 6h09, 6h10 e já era 6h18. Eu me lembro isso perfeitamente. E, ao mesmo tempo, quando falou que estava escrito lá que a aeronave estava no pátio, já pediam que nós procurássemos o balcão da companhia. A gente sentia que alguma coisa tinha acontecido. A aeronave da Gol seguia de Manaus para Brasília e se chocou contra o jato executivo Legacy, que fazia o trajeto contrário. Na história da aviação brasileira, foi o segundo maior acidente e o primeiro envolvendo o controle de tráfego. Segundo a Constituição Federal, essa responsabilidade pela organização aérea é de competência da aeronáutica. A questão judicial se processa da seguinte forma: a partir do laudo da aeronáutica, as famílias das vítimas estão legitimadas a acionar a justiça buscando o seu direito. Havendo indícios de crime, a competência é da Justiça Federal. Era um pai, ele era um bom esposo, era amigo, companheiro. Tudo que ele deixou, aonde ele passou, ele só deixou coisas boas. Então é isso, as lembranças que a gente tem dele, as lembranças que eu, especialmente esposa dele, que fui esposa dele, tenho, são as lembranças. Por ano, o Brasil registra uma média de 150 acidentes aéreos. Os relatórios que apontam as causas dos acidentes são de responsabilidade do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. Eles servem de base para a investigação policial e para os processos que chegam à Justiça. O trabalho é dividido em 3 fases: coleta de dados e materiais, análise dos dados e as conclusões. São investigadas as falhas humanas, mecânicas ou de procedimentos. Nós estamos no laboratório de destroços do CENIPA. Aqui o ambiente está fazendo a reconstituição de um acidente que aconteceu em 1988 em São José dos Campos, em São Paulo. Coronel, com esse cenário, como é que se inicia a investigação? O investigador ele vai verificar se todas as partes da aeronave estão no local, ele vai verificar se os corpos estão na posição que deveriam estar, ele vai verificar as condições dos motores, se apresentam indícios de estar funcionando no impacto ou não. Ele vai verificar a posição dos controles da cabine de pilotagem, se eles indicam alguma ação do piloto, ação essa tomada previamente à ocorrência do acidente. A atenção dos investigadores também se volta para um pequeno equipamento, geralmente acoplado na cauda do avião e responsável pela gravação de dados e voz. São as já conhecidas caixas pretas, essenciais para o processo de investigação. Ali naquele prédio fica o laboratório que faz a análise das caixas pretas. Essa é a primeira vez que uma equipe de televisão visita o local. Na ação inicial, os investigadores encontram as caixas pretas, eles trazem para um laboratório como esse. E aqui como é que é o procedimento? Quando a gente recebe um gravador nesse estado aqui, em princípio ele não aparenta ter nenhum dano. A gente vai verificar aqui, é uma parte onde tem conexões, né? E nós vamos verificar a integridade dessas conexões para saber se a gente pode fazer a leitura a partir do gravador inteiro, do equipamento inteiro. Quando existe algum comprometimento
nessa parte aqui, ou mesmo quando ele estiver mais danificado, nós vamos ter que sacar o módulo de memória e fazer a leitura a partir do módulo de memória. Então, o gravador, ele tem um chassi onde é processada a gravação, né? E essa gravação, ela é armazenada numa memória, que são chips de memória, ficam nesse módulo aqui, que é a parte protegida do gravador. Então, essa parte é que é feita para aguentar todo tipo de agressão, né, que pode acontecer num acidente. E quem responde pelas tragédias aéreas? Os desdobramentos serão inúmeros, dependendo de quem foi o responsável, qual vai ser a justiça afeta, houve crime, não houve crime, cada caso tem que ser analisado particularmente, inclusive se valendo para tanto do laudo da aeronáutica. O voo doméstico ele é regido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, o qual prevê, ele é de 1986, portanto, antes da Constituição Brasileira, antes do Código de Defesa do Consumidor. E ele prevê uma indenização em caso de acidentes limitada a 3.500 OTNs, que nem existe mais OTN, está congelada, fazendo-se a conversão, hoje daria em torno de R$50 mil. Ao passo que, em se tratando de voos internacionais, a indenização é correspondente a em torno, hoje, de R$380 mil por passageiro. O caso mais recente que chocou o mundo foi o acidente com a companhia aérea alemã que ia de Barcelona, na Espanha, para Düsseldorf, na Alemanha. O avião caiu nos Alpes franceses no dia 24 de março deste ano. O acidente matou 144 passageiros e 6 tripulantes. Aqui no Brasil, 2 acidentes chocaram o país. Em agosto de 2014, o avião que transportava o candidato à presidência da República, Eduardo Campos, caiu na cidade de Santos, destruindo várias casas e matando toda a tripulação e os passageiros. O relatório final da análise desse acidente ainda não foi divulgado pelo CENIPA. Recentemente, a queda de um helicóptero em São Paulo também causou mais uma tragédia. 5 pessoas morreram, entre elas Tomás Alckmin, o filho mais novo do governador paulista, Geraldo Alckmin. Independentemente dos resultados das investigações, os acidentes aéreos são sempre razão de grande comoção. Em comparação com outros meios de transporte, são pequenos os números de acidentes, mas quando eles acontecem, mobilizam e chamam a atenção do mundo. A sensação de você perder alguém é muito doído mesmo.